Palavra do Senhor nesta noite, para a minha vida e para a tua vida. São os irmãos capazes de Senhor, amém? Está lendo a palavra em João. João, capítulo 6. João 6, 5. Capítulo 6, versículo 5. João, capítulo 6, versículo 5. Amém. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia que havia de fazer. Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pedaço que seja. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Não pode sentar. Jesus, em outra passagem também, fez a multiplicação de pães. Ele perguntou para os discípulos, disse para os discípulos que a multidão estava com fome. E então eles disseram para mandassem, despedissem um pouco para que eles comprassem mantimento na cidade e na onde vendiam. Mas Jesus disse: não, dai de comer vocês mesmos. Jesus estava dizendo: vocês têm, vocês podem alimentar essa multidão. Mas os discípulos achavam que aquilo que eles tinham era pouco demais, era insuficiente, não tinha nenhum valor. E aqui Jesus, ele faz isso por isso mesmo. E então André chega para ele e diz: só temos 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Então, esse dia, eu não lembro se foi sábado, se não me engano, a gente vinha no carro, nós estávamos conversando algumas coisas, e o pastor falou sobre o cabelo de Sansão. E dali já reforçou uma mensagem que Deus tinha me dado. E ele dizia que o cabelo de Sansão é uma coisa que, para você ler a história, parece que é uma coisa tão diferente, tão inusitada, mas é uma coisa comum naqueles tempos. Muito comum e corriqueira de alguém ter o cabelo crescido, assim como tinha Sansão. Então Deus falou comigo: aquilo que é comum aos seus olhos, aquilo que é tão simples, aquilo que você acha que todo mundo tem igual, todo mundo tem melhor, mas que tu tem, é através disso que tu acha que é tão insignificante na tua vida. Aí está o mistério de Deus, e aí está o milagre que Deus vai fazer na tua vida através daquilo que tu acha que é tão pequeno, que é tão pouco e tão comum. E para reforçar isso, Jesus, ele diz então para os discípulos que alimentassem a multidão. Ele diz que somente 2 pães, ou 5 pães e 2 peixinhos não seria suficiente. Jesus queria mostrar para eles que aquilo que eles tinham ali à disposição deles já era suficiente para Deus fazer o milagre. Porque não é através daquilo que Deus te deu, ou daquele pouco que tu acha que tem. Não é aquilo que vai fazer o milagre, mas é Deus que vai fazer o milagre através daquilo. Esse mistério, aquilo que Deus te deu, que você acha que é tão pouquinho, é através daquilo ali que Deus vai fazer o milagre. Aleluia.
E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu pelos discípulos. Ele simplesmente deu graça. Ele não fez nenhum evento, ele não bateu o tambor, ele não fez nenhuma coisa diferente. Ele simplesmente agradeceu a Deus por aquilo pouco que tinha. E já foi suficiente para Deus multiplicar. Não precisa fazer coisas grandes, não precisa fazer coisas espetaculares para chamar a atenção de Deus. Somente é preciso 4 palavras, 4 letras, que para o poder, para a graça, para o milagre de Deus acontecer na tua vida e para Deus operar através desse pouquinho que tu acha que é nada. Ele só precisa que tu lembre das 4 letras. São letra A, B, O, B, D e C. É somente obedecer. Se você obedecer aquilo que você acha que é nada, que não vale nada, que é tão normal, que todo mundo tem igual a ti ou melhor, é através disso que Deus vai fazer um milagre na tua vida. Então, Sansão, aquele cabelo, o cabelo de Sansão era uma coisa comum. Só que Deus tinha um mistério com ele naquele cabelo. Porque Deus deu algumas ordens para ele cumprir. E através dessas ordens, era a obediência dele que ia fazer com que as coisas que Deus prometeu acontecessem. Juízes 6:11 fala do Gideão. Gideão também achava que ele tinha pouco, que ele era o menor, que ele tinha família menor. Então diz assim, e o anjo fala com Gideão. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, de palavra. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então, Gideão, primeiro, ele estava num lugar pequeno, porque ele era pequeno, na verdade. Ele disse para o anjo que eu sou menor na minha casa e a minha família é menor de todo esse país. Então ele já se achava muito pequeno, mas ele estava trabalhando. O pouco que ele estava fazendo foi o que chamou a atenção de Deus. Aquilo que tu acha pouco, aquilo que tu acha que não tem valor nenhum, Deus está olhando lá de cima e está dizendo, para mim tem valor, para mim vale. Se alguém está dizendo que não tem valor, se o mundo diz que não tem valor, se as pessoas dizem que não tem valor, não importa. Quem dá valor à tua vida e quem dá valor àquilo que Deus colocou na tua vida é Ele mesmo. Ninguém vai dizer o valor que tem aquilo que Deus te deu. Ninguém vai dizer e vai determinar valor para a tua vida e nem para aquilo que Deus deu. Se Deus deu, Ele vai agir sobre aquilo e Ele vai te honrar naquilo que Ele te deu. Apenas você tem que confiar e colocar na mão dEle aquilo que Ele te deu. Não é pouco, pode parecer pouco e comum, mas para Deus é o mistério dele na tua vida. Então ele achou, ele estava também no lugar errado. Não era o lugar adequado, não era o lugar certo para se malhar trigo. E quem olhava para ele podia dizer que ele era louco, que ele não ia chegar a lugar nenhum, que ele estava fazendo era loucura e não ia ter êxito, não ia ter proveito nenhum daquilo que ele estava fazendo. Porém, quem veio falar com ele não foi o homem, foi o anjo de Deus. Quem veio dizer para ele que tinha escolhido ele não foi homem, não foi mulher, foi o anjo de Deus. E o anjo do Senhor disse, vai nesta tua força. As minhas forças é pouca, eu tenho pouco, eu não sei muito. Eu não faço que nem os outros fazem. Ele estava no lagar malhando trigo, estava fazendo uma coisa que não era para fazer naquele lugar, mas era só o lugar que tinha para fazer. Então era aquele lugar que ele podia usar, era aquele lugar que estava se escondendo dos midianitas. Ele também não tinha as condições adequadas. De repente, você acha que não tem o preparo suficiente para fazer aquilo que Deus te mandou fazer, que você é muito novo, que você é incapaz, que você ainda não entende direito, que você ainda não tem o que deveria ter, que você ainda é novo demais. Quem sabe se alguma coisa na tua cabeça, algum pensamento te diz que tu não pode por causa disso,
mas Jesus está dizendo para ti que tu pode, porque o que Ele te deu, ainda que seja pouco e comum, mas é o que Ele vai usar para fazer milagre. É assim que tu vai vencer. É com isso que tu acha pouco, é com isso que tu acha comum, é com isso que tu acha que não vale nada na tua vida. Mas Deus que colocou aí, então tem valor. Então Gideão começa a se queixar para Deus, dizendo que ele é pequeno, que a família dele é pequena, e que ele não tem força para fazer o que Deus quer que faça, nem para livrar o povo. E Deus responde para ele que não precisa de muita coisa. É aquilo que ele já tem, é que Deus vai usar para dar vitória. E Gideão diz: eu não tenho nada, sou o menor. Santo Deus. Mas Deus diz para ele que quem vai fazer não é Gideão. Quem vai fazer não é a força do Gideão que vai vencer, mas é ele colocar essa força na mão de Deus. E Deus vai operar através daquilo que Deus colocou na tua mão e na mão de Gideão, assim como ele operou com Gideão. Então Gideão juntou todo aquele povo e Deus disse: não, mas isso aí é muita coisa ainda. E sobraram 10 mil. Quando sobrou 10 mil, Deus, com 10 mil é pouco, mas ele já estava crendo em Deus. Ele já tinha feito prova com Deus. E Deus disse: não, mas 10 mil também é muito. E sobrou somente 300. E Deus disse: é só com esses 300 mesmo que eu vou te dar vitória. Por quê? Porque a glória não é para ti. Quando tu vencer, tu não vai poder dizer, chegar diante de Deus e te gloriar de nada. A Bíblia diz que ninguém vai se gloriar de nada diante de Deus. Tudo é pela misericórdia, pela graça e pelo sangue que Jesus derramou. Ninguém vai chegar no céu e vai dizer: eu vou entrar por aí porque eu orei muito, eu vou entrar porque eu fiz caridade, eu vou entrar porque eu sou uma boa pessoa. Tu não vai entrar por nada disso, só vai entrar porque Jesus te salvou. É glória. Maravilha, Jesus. Moisés também recebeu, na verdade não recebeu, já tinha, porque ele já usava isso. Diz que o cajado era uma vara, uns chamavam de vara, outros de cajado, de bordão, e um era torcido na ponta. Isso os pastores, todos os pastores usavam, e muitas pessoas também, quase todas as pessoas mais velhas e pastores todos usavam. Todos tinham um tipo de cajado que eles usavam para cuidar das ovelhas, porque servia para a sua proteção, servia para ajudar no cuidado das ovelhas, e servia para se amparar também, para se sustentar. E todo pastor andava com aquele cajado, era uma coisa comum, era muito comum. Então, que Moisés, ele usou também o cajado algumas vezes. Moisés tinha esse cajado. Lá no versículo 15 fala, Jesus. Êxodo 14, versículo 10 em diante. E chegando Faraó aos filhos de Israel, levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito? Então o povo já tinha visto Moisés usar o cajado algumas vezes, o que era comum na vida de todas as pessoas naquela época, de quase todas. Moisés, quando chegou diante lá dos mágicos, que o Faraó mandou fazer, disse: todos fazem igual esse cajado que tu tem na mão, que tu faz com ele, e os meus magos também fazem igual. E eles começaram também a fazer. Todos lançaram seus cajados no chão e se transformaram em serpentes. Mas o cajado de Moisés, ele matou e engoliu todas as serpentes dos outros magos, porque era tudo igual. Mas aquilo que estava na mão de Moisés era porque Deus tinha colocado, e Deus tinha um propósito. Então pode ser igual, pode ser até menor, pode ser menos. Você pode olhar para os outros e dizer: eu não tenho o que ninguém tem, eu tenho menos que todo mundo tem, eu tenho menos entendimento, eu tenho menos tempo, eu tenho menos qualquer coisa. Mas para Deus não faz nenhuma diferença o tamanho das coisas que tu tem.
Um dia muitos jogavam dinheiro, muito dinheiro, na arca do tesouro, e Jesus, olhando, ele viu uma mulher que jogou somente 2 moedinhas. E a única pessoa que chamou a atenção dele foi essa mulher que jogou as 2 moedinhas. Ele disse: vocês estão vendo como eles jogam as coisas lá? Então, quem vocês acham que jogou mais, que lançou mais? Ele disse: essa mulher que largou 2 moedinhas apenas, porque ela deu tudo que tinha. Ela tinha pouco, mas a colocou na mão de Deus. E Jesus não olhou para as grandes ofertas daqueles que jogavam muito dinheiro, mas olhou para o coração daquela mulher, e o pouco que ela tinha, ela entregou na mão de Deus. Então, o pouco que tu tem, ele vale muito, e ele vai fazer milagre na tua vida, porque é Deus que vai trabalhar em cima disso. Meu Deus! Maravilha! Tu é santo, Pai, tu é poderoso. Eu esqueci de aparelho. Glória a Deus, Jesus. Amém, amado. Jesus, tu é maravilhoso. Então Moisés responde: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Moisés estava bem crente, Moisés estava confiando em Deus, e Moisés, nessa hora ali, de frente para o mar, ele recebeu essa palavra do povo, ele olhou para o povo e disse: não, Deus vai fazer, e ele cruzou os braços dele e ficou olhando Deus fazer. E então ele olha para cima e Deus olha para ele, e eu creio que lá no céu Deus estava contemplando ele e seus anjos, e somente esperando o momento em que Moisés ia mandar o mar se abrir. Mas então Moisés, em vez de mandar o mar se abrir, porque ele já tinha poder para fazer isso, mas ele achou que não com isso que eu tenho, com isso que eu tenho eu não posso fazer esse mar se abrir. Mas o que Deus colocou na tua mão, ainda que pareça insignificante, faz o mar se abrir. Aleluia. Deus santo. Então Moisés clama a Deus. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Deus responde isso por quê? Porque já tinha combinado com Moisés o que ia fazer. Ele já tinha dito para Moisés que aquilo que estava na mão dele, ele podia fazer todos os milagres. E aí ele já tinha dado a experiência para Moisés. Então você já sabe, aquilo que Deus colocou na tua mão, ele pode fazer milagre. Aleluia. Então Deus disse a Moisés: Moisés, por que tu clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Segue o combinado, Moisés. Não foi isso que a gente combinou? Então somente te esforça e tem bom ânimo. Se Deus já disse para ti várias vezes: somente crê, somente te esforça, tem bom ânimo e segue em frente. Espírito de Deus. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e feite-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então o que Moisés tinha na mão não era pouca coisa. Aquilo ali simbolizava o próprio Jesus Cristo. Por quê? Qual o sentido disso? Porque Deus espera, ele pega a vara e levanta. E nesse momento, aquilo que ele tinha na mão fazia contato entre o céu e a terra, entre Deus e Moisés. Então, quem é o nosso mediador? É Jesus Cristo. Quem é que faz o contato? Quem é que é mediador entre mim e Deus? É o próprio Jesus, somente Ele. E era uma vara, porque Jesus diz que Ele é a videira verdadeira. E aquele que está agarrado nele somos nós, mas nós somos jambuzeiro bravo. Não somos a videira, nós somos jambuzeiro, mas agarrado nele, nós temos o poder que Ele nos dá para agir e para resolver as coisas que nós necessitamos nessa terra. Então Ele diz: estende a tua mão ao mar. Então, quando Moisés estava segurando aquela vara, ele estava segurando na mão de Jesus Cristo, que é mediador entre nós e Deus. E Salmo 91, se eu tiver tempo de achar. Maravilha. Espírito de Deus. Glória. Maravilha. Deus Santo, aleluia. Preciso ler. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro.
A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, porque a nuvem de fogo andava junto com o povo de Israel. Nem seta que voe na noite, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque a seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. E agora está, porque Moisés estava segurando aquele cajado, e porque isso simbolizava Jesus Cristo. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei e pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Em outras Bíblias diz, porque tão encarecidamente se apegou a mim. Então, quando tu te apega a Jesus Cristo, entende que Ele é o mediador, e aquilo que Ele te deu pode parecer uma coisa tão insignificante, como se a gente lê, Moisés levantou um pedaço de pau para cima, e por que o mar se abriu? Não foi por causa de um pedaço de vara que o mar se abriu, foi porque Deus deu aquilo ali para ele, e porque Deus deu a ordem para ele. Assim como o cabelo de Sansão não era a força de Sansão, o cabelo de Sansão era só um símbolo daquilo que Deus tinha com ele. Mas Deus tem coisas na tua vida, e ainda que cada um que esteja aqui esteja achando aquilo que eu tenho é pouco, aquilo que eu tenho não dá para vencer, é com isso mesmo que Deus vai fazer tu abrir o mar. É com esse teu pouco que Deus vai te levar à vitória. É com esse teu pouco que Deus vai salvar os teus familiares. É com esse teu pouco que Deus vai fazer milagre na tua vida. É com esse teu pouco que Ele vai te usar, que Ele vai levantar a tua vida. É com esse pouco que Ele vai usar o teu ministério. É com esse pouco que tu vai louvar e Deus vai te abençoar, vai fazer milagres e maravilhas. É com esse pouco que tu acha insignificante é que Deus vai dar vitória para ti em todas as áreas da tua vida. Parece pouco, mas é nesse pouco que Deus vai agir. Se tu colocar na mão dele, se tu te apegar a ele. É Deus poderoso. Entrega essa palavra para a igreja, em nome de Jesus. É Jesus maravilhoso. Aleluia. Glória. Maravilhoso. Se apegue a Jesus É justo e verdadeiro. e dê valor àquele pouco que Ele te deu, porque esse pouco vai fazer milagres e maravilhas na tua vida. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Te coloca de pé, você que ouviu essa palavra maravilhosa. Enquanto a irmã Lidiane vai passar aqui, vai estar adorando ao Senhor.